E eu queria te fazer algumas perguntas ao longo dessa nossa conversa. Claro. A começar por aquela básica, né? Dinheiro traz felicidade? Olha, é uma pergunta difícil de responder, entre outras razões, por uma decisiva, que é uma certa dificuldade em saber o que felicidade é. Se você parar para pensar, a definição de felicidade ela é uma definição difícil. As condições da vida feliz ou as condições da vida boa são objeto de muita dúvida, de muita reflexão e de muita discordância. E é por isso que, no final das contas, é quase impossível você cravar uma resposta para essa pergunta. Eu me atrevo, de maneira humilde e, portanto, talvez decepcionante, dizer que pode trazer, né? Pode trazer. Desde que nós tenhamos um pouco claro, né, o que para nós é imprescindível para que a vida seja boa. Porque como o dinheiro é um instrumento, o seu valor nunca é imanente, né? O seu valor sempre depende do seu uso. Seja na condição de um projeto, seja na condição de uma realização. Quer dizer, o valor do dinheiro está ou naquilo que você pretende fazer com ele, e, portanto, se é uma coisa boa, esse valor contamina o valor do instrumento, que é o dinheiro. Se é uma coisa ruim também, contamina, né? Ou então, haverá aqueles que preferem esperar para ver o que acontece e vinculam o valor do dinheiro ao valor do que aconteceu a partir do seu empreendimento, do seu uso, do que você fez com ele efetivamente. Porque nem sempre o projeto e a realização se alinham completamente. Então, eu acho que se você tiver na cabeça alguns elementos para uma vida boa, como, por exemplo, né, lembrando do pensamento grego, a questão da excelência, a questão de você tirar o máximo de si mesmo, a questão de você, dentro das condições materiais que são as tuas, beirar a perfeição nos limites da tua natureza. Se o dinheiro ele é usado para isso, ele é um dinheiro de grande valor. Portanto, ele é, com toda certeza, patrocinador de uma vida melhor do que na mediocridade. Da mesma maneira, a questão da liberdade, da consciência que a gente tem das nossas escolhas e do quanto a vida boa depende das nossas escolhas, do acerto das nossas escolhas, não cabe a menor dúvida que o dinheiro pode alargar o espectro de escolhas possíveis. E alargando o espectro de escolhas possíveis te dá maior oportunidade para identificar caminhos que estariam obstados se você não tivesse aquele recurso. E isso pode vir a ser aportador de felicidade, né? Pode permitir uma vida boa, uma vida melhor do que a que você teria se fosse obrigado a seguir um único caminho sem poder escolher nada, né? Finalmente, eu acho que o dinheiro ele pode permitir servir, né? Estar a serviço de. Até porque, dispondo de algum, você não precisa passar a vida inteira lutando só pela própria sobrevivência. Então, você pode estender a mão, você pode
enfim, se empenhar pelo sorriso de alguém, pela lucidez de alguém, pela alegria de alguém. E isso, para muitos, é imprescindível para uma vida feliz, para uma vida boa. E eu acho que o que o professor tá narrando é mais que dinheiro compra tempo, né? Tempo para você estar com a sua família, fazer o que realmente te faz feliz. Mas tem até, Thiago, um ponto que eu acho que é até interessante. Quando a gente pega a riqueza do mundo, cada vez mais, sob qualquer ótica, o mundo está mais rico, né? Eu peguei um dado de 95, que ambos já eram nascidos, até 2015, a população abaixo da linha da pobreza era em torno de 2 bilhões. Esse número hoje caiu para menos de 800 milhões de pessoas. Então, de 2 bi, foi em 20, 30 anos, para menos de 1 bi. Só que hoje as pessoas são mais infelizes, né? Então, eu queria entender, assim, qual que é a sua visão. As pessoas, na média, têm mais dinheiro, mais recursos que os seus pais, que seus avós, acesso à saúde, acesso à educação. Então, tem uma qualidade de vida melhor do que os seus antepassados. Só que quando a gente olha a felicidade, se é que se pode medi-la, a gente tende a acreditar que as pessoas são mais tristes, mais desmotivadas. Qual que é a sua visão? Bom, primeiro eu reforço todas as cautelas, né? Esse negócio de que hoje as pessoas são menos felizes exigiria poder comparar, segundo critérios equivalentes, hoje com ontem, em cima de um quesito de felicidade já difícil de medir, seja ontem, seja hoje. Então, mas vamos admitir que seja isso. Tem alguns indicadores, óbvio que tem 1000 indicadores que a gente pode falar, mas sei lá, suicídio de jovens, casos de depressão, tem aumentado de fato o número percentual. Até o número de depressão, hoje 6% da população mundial é diagnosticada. Óbvio que hoje tem mais diagnóstico, acesso à medicina, né, mas a qualidade de vida é inegável que melhor é. Tanto quanto o registro de suicídios nem sempre é confiável, né? Ainda mais pelo mundo afora aí, né? Por outro lado, é preciso lembrar, ainda na questão do suicídio, que o suicídio é uma das saídas para a tristeza, né? E o fato de não haver suicídio não significa que não haja tristeza. Né? Às vezes, um fenômeno de moda pode turbinar uma onda suicidária. Segundo Durkheim, as pessoas tristes optam pelo suicídio em função de variáveis sociológicas, como os vínculos sociais. Por exemplo, pessoas solteiras se suicidam mais do que pessoas casadas, pessoas com filho se suicidam menos do que pessoas sem filho, etc. De qualquer maneira, considerando tudo isso, né, vamos admitir que hoje as pessoas sejam mais tristes, apesar do enriquecimento. Né? Ora, isto é a grande prova que todos esses indicadores não são garantidores de uma vida boa. Em outras palavras, isto é a prova de que os tais elementos objetivos da vida, como, por exemplo, salário, residência, saneamento básico, alimentação, vestuário, etc., etc., eles, se tanto, compõem uma equação, integram uma equação infinitamente mais complexa, né? Onde a questão da vida boa e da felicidade não se deixa esgotar com esses elementos. Entende o que eu quero dizer? Em outras palavras, talvez a pedra de toque, a pedra fundamental, o elemento mais importante, né, da tal da felicidade na existência, não passe por esses elementos.
mas passe por outros valores, dentre os quais alguns que eu citei aqui. Não é? A possibilidade de você transcender o egoísmo e estender a mão, que não foi comentada por vocês, eu vou insistir. Não é? O indivíduo que vive para acumular recursos, ele ou é um abilolado, ou em algum momento ele vai perceber que o saco que ele tenta encher não tem fundo. E que sempre haverá falta. E que ele está correndo atrás de um negócio que ele não vai alcançar completamente, tornando a tal da saciedade ou da satisfação plena impossível. Então, poder comprar aquilo que se quer, que costuma ser citado como condição de uma vida que vale a pena, pode indicar uma escravidão ante os desejos mais comezinhos, esses mesmos fortemente inspirados pelo mundo do marketing, da publicidade, todos eles submetidos à lógica da circulação do capital, que faz com que você passe a vida inteira atrás de recursos que são indispensáveis para adquirir aquilo que a sociedade, de maneira tirânica, impôs como condição para uma vida boa.